Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esse vídeo ao vivo que a gente está fazendo pelo YouTube. É um prazer estar com vocês aí de novo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gerenciamento de risco. É, na verdade, um novo curso que a Termotécnica está lançando, vocês já devem saber, já fizemos outros webinars, informando que a Termotécnica irá fazer webinars com uma determinada frequência, a princípio mensalmente, para abordar assuntos diversos. Já tivemos um primeiro webinar com o engenheiro Sérgio e a engenheira Luciana, onde falamos da ideia nossa desses webinars, entramos um pouquinho nas questões técnicas. O segundo webinar foi sobre distância de segurança, com o engenheiro Sérgio e com o Felipe Barbosa, que é nosso supervisor de projetos. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro webinar. Esse terceiro webinar vai ser para dar uma pincelada para vocês sobre os assuntos e as questões que vão ser levantadas no curso de gerenciamento de risco. Então, é um curso somente direcionado para gerenciamento de risco. Você que muitas vezes fala que tem dificuldade, não entende, existem coisas muito subjetivas. O nosso parceiro José Barbosa, que vocês estão vendo aí no vídeo também, ele vai dar esse curso e ele vai entrar nos detalhes, ele vai dar uma pincelada de quais detalhes que ele vai abordar, ok? O gerenciamento de risco é o próximo webinar, é o terceiro webinar que nós vamos fazer. Deixa eu avançar aqui. Bom. Vamos ver um pouquinho, rapidamente, sobre essa questão do gerenciamento do risco, como é que ela se encaixa no contexto da norma, tá? Como vocês sabem, a norma 5419, versão 2015, ela está subdividida em quatro grandes temas. O primeiro é uma parte mais acadêmica, onde são feitas definições técnicas, termos técnicos, definições de curvas de ensaio, onda 8/20, por exemplo, para o DPS, o 10350 para o DPS tipo 1. Então, tem toda essa parte, inclusive, aborda a questão da descarga atmosférica, nomenclaturas, divisão, uma série de coisas teóricas que fazem parte das quatro partes. Então, digamos que a parte 1, a parte mais teórica, é a porta de entrada, ok? A parte 2 é exatamente o gerenciamento de risco. É uma análise técnica, estatística, onde você vai determinar, a partir da entrada de determinados fatores específicos da edificação, como, por exemplo, o tipo de edificação, o tipo de estrutura da edificação, a localização geográfica dela e topográfica também, o comprimento, largura, altura, a vizinhança em torno dela, o índice serálnico, esses eu chamo fatores fixos, imutáveis. E outros fatores, que são fatores que eventualmente poderão ser mutáveis, como, por exemplo, uma linha aérea, se ela é aérea ou subterrânea, se você vai botar um tipo de IPS, você vai escolher um nível de proteção ou outro. Então, tem simulações no gerenciamento do risco, que é um vai e vem, porque nós temos limites que nós podemos trabalhar. Esses limites são estabelecidos pelo gerenciamento de risco, eu vou mostrar em seguida, ok? Então, para atender esses limites, é necessário ter uma habilidade para mexer com essas variáveis, ok? A terceira parte chama danos físicos às estruturas e perigos à vida. Esse aqui é o coração, é o bolo, é a cereja da 5419, que é praticamente o que tinha na norma antiga, está aqui na parte 3, é a parte que aborda projetos, instalação, vistorias, auditorias, ensaios, avaliações técnicas. Então, é a parte mais prática mesmo, de projeto, execução e inspeção. E a parte 4 é a parte de proteção das instalações internas para evitar centelhamento, choques elétricos, incêndios e também preservar equipamentos eletroeletrônicos, ok? Então, nós vamos dar abordagem hoje em cima do gerenciamento de risco. Bom,
Aqui está a divisão da norma, de uma forma mais de fluxograma. A parte 2 aborda os assuntos relacionados à descarga atmosférica. A parte 1. A parte 2 refere-se ao gerenciamento do risco, analisar o risco, verificar quais medidas serão tomadas para manter esses riscos dentro dos limites toleráveis aceitos pela norma. Então, se na parte 2 falar que aqui já temos um diferencial interessante. Aqui você pode ir para a guerra ou ficar em casa. E para a guerra que eu falo é, efetivamente, ir para o projeto, ir para a instalação, para a execução. Aqui a norma já vai te falar se você precisa ou não de proteção. E aqui ela pode te falar se você precisa de SPDA, que é, na verdade, a proteção externa, né? Com captação, descidas, aterramento e potencialização. E se você precisa das medidas de proteção contra surtos, que é a proteção interna. Então, se eu vou fazer a proteção externa, é a parte 3. Se é proteção interna, é a parte 4 que eu vou usar, tá? Mas, na verdade, o gerenciamento de risco dá 4 possibilidades. Ele fala se você precisa só de SPDA, ou te fala que você só precisa das MPS, ou te fala que você precisa das duas, ou te fala que você não precisa de nenhuma. São 4 possibilidades que podem sair do gerenciamento de risco, ok? Bom, os riscos envolvidos num levantamento de risco são basicamente 4. O risco 1 tem a ver com o risco de perda de vida humana, incluindo ferimentos permanentes ou temporários. É um dano à pessoa, à vida humana, ok? Está associado principalmente a choque elétrico também, ok? Não só, mas também. O risco 2 está associado à perda de serviços públicos. Por exemplo, energia, telecomunicação, gás, água, esgoto, tudo que sejam serviços serviços públicos de concessão que entram nessa edificação, você tem que analisar se são necessários proteger. Na verdade, desculpem, você tem que proteger sim, tá? Agora, o risco 2, você só vai realmente aplicar ele, você só vai calcular se for uma edificação que preste serviços públicos. Por exemplo, uma subestação. Por exemplo, uma edificação onde tem um servidor de internet. Uma estação de bombeamento de gás ou de água. Ok? Então, são edificações que prestam serviços ao público. Ok? Aí você vai calcular o R2. Se essa edificação for tombada pelo patrimônio histórico-cultural, como igrejas antigas, né, tombadas, museus, sítios arqueológicos e edificações similares tombadas pelo patrimônio histórico, você precisa calcular o R3. E, por último, o R4, que é o risco de perda de valor financeiro e econômico, a norma não exige que você faça o R4. Agora, se você quiser, se o cliente exigir, você pode fazer. Vocês vão ver, inclusive, que o Barbosa vai mostrar, que para o R4, a princípio, a norma não estipula um risco tolerável. Ela fala que o órgão competente é que deverá determinar isso. Infelizmente, nós não temos no Brasil um órgão competente que faça essa avaliação estatística e nos passe um valor. Mas poderá ser um critério de seguradora, ou do Corpo de Bombeiros, ou do Exército, ou até de alguma prefeitura, eventualmente, ok? Então, ela não dá esse valor. Agora, a norma fala o seguinte, se você não tiver nenhum valor, eu te sugiro 10 elevado a menos 3, ok? Agora, só lembrando aqui, que você não obrigatoriamente precisa de calcular os 4, ou vamos tirar o R4 de fora, ok? Você não precisa de calcular os 3. Você vai fazer uma avaliação da edificação, do uso dela, do conteúdo dela, e você vai falar, olha, aqui eu vou calcular o R1. Ou então, eu vou calcular o R1 e o R3, porque além de ser uma edificação com muitas pessoas, é uma edificação tombada pelo patrimônio histórico. Ou então você fala, eu vou calcular o R1 e o R2, ok? Ou só o R2. Então, você não é obrigado a calcular todos os riscos. Você tem que direcionar para o risco que você quer que calcule. Porque, vê o seguinte, se a sua edificação não é tombada pelo patrimônio histórico e cultural, por que você vai calcular o R3? Se a sua edificação não vende serviços ao público, esses serviços essenciais
concessão, para que você vai calcular o R2? Ok? Você tem que saber de antemão qual risco você vai calcular. Inclusive, os softwares que existem no mercado, os melhores principalmente, a primeira pergunta que eles fazem de entrada é o seguinte: qual R você quer calcular? Você clica em qual deles você vai querer calcular, ok? Tem gente que fica calculando os 3 R's, às vezes até os 4, aí me ligam, olha, eu não estou conseguindo fazer com que o risco fique tolerável em todos os riscos. Aí quando você conversa, percebe que é uma casa comum, ele só tem que calcular o R1. Então, a briga que ele está tendo com o R2 ou com o R3 não faz sentido, está descabido. Então, é necessário que o projetista tenha esse entendimento para não ficar perdendo tempo à toa. É isso que no curso nós vamos ensinar, o Barbosa vai ensinar como pensar e como definir os riscos que deverão ser calculados. E os riscos que a norma apresenta como toleráveis, para R1, perda de vida humana, é 10 elevado a menos 5, ok? No R2, é 10 elevado a menos 3, no R4, é 10 elevado, perdão, o R3 é 10 elevado a menos 4. Ou seja, no R3 é um evento a cada 10 mil, no R2 é um evento a cada 1000, e no R1 é um evento a cada 100 mil. Então, para cada tipo de risco desses, existe um limite tolerável, eles não são todos iguais. E no R4, como eu falei, a norma sugere o 10 elevado a menos 3. Se não houver nenhum órgão oficial passando um outro valor como referência, pode usar o que a norma, perdão, a norma está sugerindo. Ok, pessoal? Torço para que vocês gostem do curso. E agora o Barbosa vai entrar em alguns detalhes mais aprofundados para vocês entenderem melhor a dinâmica desse treinamento. Barbosa, a palavra está com você. Obrigado, Armando. Uma boa tarde a todos. Meu nome é José Barbosa, né, como foi apresentado. Sou engenheiro eletricista, especialista em proteção contra descargas atmosféricas desde 1996. Eu sou o instrutor dos cursos avançados da termotécnica, né, onde eu demonstro a prática de proteção ao vivo, demonstrando o passo a passo, né, de como se fazer uma proteção efetiva em um caso concreto. Né? Nós temos, na próxima semana, já um curso de proteção em prédios, né, e no caso de um prédio específico, né, um prédio residencial que também é comercial, né, então ele tem o primeiro nível dele comercial e os andares seguintes são residenciais. Nesse curso eu vou apresentar o passo a passo de como realizar a proteção desse prédio, né, em tempo real. E também temos, né, na sequência, o próximo curso avançado vai ser um curso sobre o gerenciamento de risco, né? Como o Normando muito bem apresentou aí, é a partir do gerenciamento de risco que nós vamos poder estabelecer as medidas de proteção necessárias para a nossa estrutura, o nosso caso concreto. Né? Então, vocês vão poder acompanhar no nosso curso avançado de gerenciamento de risco o passo a passo, né, de como calcular. Nós vamos entrar em todos os detalhes para que você possa se tornar um especialista aí em cálculo, dimensionamento do risco e da definição da necessidade de proteção contra descargas atmosféricas para uma estrutura específica qualquer, mas no curso nós separamos algumas estruturas reais, né, para que a gente possa exercitar esses conceitos. Tá? Bom, aqui hoje o nosso tempo é mais limitado, né? Então eu reservei para vocês
do gerenciamento de risco, a gente poder falar quando eu tenho o risco zero, né? Então, a 5419, no anexo, ou na parte 2, né, da 5419, ela nos apresenta vários parâmetros ou condições que vai estabelecer o risco como sendo zero, né? O Normando já adiantou alguma coisa para a gente nesse sentido, e agora eu vou enriquecer mais, né, detalhar mais estes conceitos. Okay? Então, a primeira questão que eu trouxe aqui para vocês é quando o risco de se haver perda de vida humana, e aí incluindo ferimentos permanentes, né, o R1, ele vai ser zero, né? Então, nos cursos eu costumo dizer que ninguém pode perder aquilo que não tem, né? Então, para que R1, o risco de se ter perda de vida humana ser igual a zero, para que eu tenha um R1 igual a zero, só vai acontecer se eu não tiver a presença de pessoas na estrutura, tá? Se eu tiver pessoas presentes na estrutura, não tem como o R1 ser zero, tá? Então, há algumas estruturas que elas, naturalmente, né, vamos dizer assim, elas não têm a presença de pessoas, né? Por exemplo, uma caixa d'água, por exemplo, né? Eu tenho uma caixa d'água lá, que ela não é uma estrutura habitável, né? Então, nessa estrutura, dentro dessa estrutura, né, eu não tenho a presença de pessoas. Seria um caso particular deste conceito. Mas eu também posso, mesmo nas estruturas habitáveis, eu posso estabelecer uma condição para que seria similar a eu não ter a presença de pessoas, né? É o caso quando eu consigo adotar medidas administrativas, medidas que eu possa garantir que, no momento da ocorrência da descarga atmosférica na estrutura, eu não tenha nenhuma pessoa naquele local. Se eu conseguir garantir isso administrativamente, né, eu posso, sim, considerar que o risco de haver perda de vida humana naquela estrutura, naquele ambiente, vai ser zero, né? Como o Normando falou, se R1 for menor ou igual a 10 a menos 5, R1 já vai estar tratado, né? Eu não vou necessitar adicionar medidas de proteção para que eu possa garantir a proteção para aquela estrutura. Logo, né, e claro, óbvio que 0 é menor do que 10 a menos 5. Então, se o meu risco R1 é igual a 0, eu não vou precisar adotar medidas de proteção para essa estrutura cuja R1 seja igual a 0, tá? E quais as medidas administrativas que eu posso adotar para eu garantir que não haverá pessoas no momento da ocorrência de uma descarga atmosférica em uma estrutura? Bom, eu posso abrir mão dos recursos que estão disponíveis na nova NBR 16785, né? Uma norma que foi publicada no final do ano passado, né, 2019, e essa norma trata de sistemas de alertas de tempestades elétricas. Então, essa norma, ela estabelece os critérios de seleção de equipamentos e dispositivos que são capazes de detectar a iminência da ocorrência de uma descarga atmosférica. Então, com base nessa estrutura, nesses equipamentos, né, com base
nessa diretriz estabelecida pela NBR 16785, eu posso adotar estas medidas ou instalar esses equipamentos e retirar as pessoas do ambiente, das estruturas, quando há sinalização de possibilidade de ocorrência de descargas atmosféricas ali naquela região, ali naquela estrutura, né? Com isso, eu vou garantir que, no momento da ocorrência da descarga atmosférica na estrutura, eu não tenha pessoas lá nesse ambiente, né? Por exemplo, um caso concreto de possibilidade disso, né? Eu posso ter estruturas onde o acesso a elas não é frequente, né? Ou não é um posto de trabalho. É muito comum, por exemplo, nós termos aí almoxarifados, depósitos, né? Estruturas locais onde o acesso a esses locais ele é feito não constantemente, né? De vez em quando, há o acesso à estrutura para retirar material ou introduzir material nessa estrutura, né? Então, eu posso usar esses detectores, esses alertas de tempestade, esses dispositivos que promovem esses alertas, para nos sinalizar quando eu poderia ir a essa estrutura, retirar ou inserir materiais nela, né? Ou, né, às vezes, quando a frequência é bem baixa, eu consigo até estabelecer sem a necessidade, às vezes, do alerta, né? Como o acesso ele não é tão frequente e o tempo de duração de permanência na estrutura também não é grande, é possível, sim, né, eu fazer o acesso à estrutura em tempo bom, né? Então, eu tenho aquele céu azul, né, sem a presença de nuvens no céu. E aí eu tenho que ficar atento não só à presença de nuvens sobre a estrutura, mas também no horizonte, né? Nuvens a alguns quilômetros da estrutura são capazes de causar descargas atmosféricas na estrutura. Então, eu não poderia ter nuvens de tempestades no horizonte, né? Essa condição ela é muito comum, pelo menos aqui onde eu estou, na região sudeste, né? No inverno, né? No inverno, tipicamente, a gente quase não tem, né, na verdade, a ocorrência de tempestades. Okay? Então, estas são as condições para se ter o risco zero para R1, né? O risco de se haver perda de vida humana. Se não tenho a presença de pessoas, eu não tenho o risco de haver a perda dessas pessoas por ou em decorrência de uma descarga atmosférica. Barbosa, você pode compartilhar a tela se quiser, tá? Não está compartilhada? A sua não. Era para eu já estar... Vai em share screen, escolhe a tela. Não, eu cheguei a compartilhar. Estava com a minha. Estava com a minha, eu que estava com ela. Isso aí, agora sim. Agora tá. Então, mas já estava. Não, estava com a minha. Eu que estava com esse slide aí. Entendi. Tudo bem. Vamos lá, em frente. Ok. Bom, quando eu vou ter R2 igual a zero, né? R2 é o risco de se ter perda de serviços essenciais ao público, né? Então, para que eu tenha o risco de ter perda de serviço essencial ao público igual a zero, R2 igual a zero, na estrutura em análise, eu não posso ter equipamentos que vão prestar serviços
essenciais a uma comunidade, né? Como os exemplos mesmo que o Normando deu para a gente anteriormente, né? É o caso, por exemplo, de uma subestação, né? Uma subestação da concessionária de energia do estado da cidade, né? Então, esta subestação da concessionária de energia, ela abriga equipamentos que a descarga atmosférica pode causar a parada deste equipamento. E uma vez esse equipamento parando, ele vai deixar de prestar um serviço essencial, né? Um outro exemplo também são as estruturas, os prédios que abrigam os equipamentos das concessionárias de telecomunicações, né? Aí nós temos Vivo, Claro, Oi, TIM, né? NET, dentre outras, né? Então, as estruturas que abrigam os equipamentos destas concessionárias de telecomunicações, nós temos que avaliar o R2 dessas estruturas, né? Porque elas abrigam equipamentos que estão prestando um serviço essencial ao público, tá? Já as estruturas que não abrigam esses equipamentos, o risco R2 será igual a zero, né? Ou nós podemos entender também como não aplicável, né? Como o Normando também citou, né? Alguns softwares de cálculo do risco, né? Do nosso curso nós vamos utilizar e explicar o passo a passo de como aplicar utilizar esses softwares, né? Uma das primeiras perguntas que ele vai fazer é quais os riscos que eu quero adotar, né, ou considerar. No caso do R2, ele vai ser aplicável apenas nas estruturas que tiverem equipamentos aí que prestarem serviços essenciais à comunidade, ao público. Bom, e R3? Né? R3, assim como R2, será aplicável apenas nas estruturas que contenham patrimônio histórico-cultural, né? No caso de museus, galerias de artes, né? Ou de prédios, estruturas tombadas pelo patrimônio histórico-cultural, né? Aí a própria estrutura passa a ser o patrimônio, né? Então, o R3 vai ser igual a zero nas estruturas onde não houver patrimônio cultural, né? Ou seja, R3 seria exclusivo para museus, galerias de arte e prédios tombados, como eu citei. O restante, R3 é igual a zero ou não se aplica, ou não se aplicaria. Okay? E, por último, R4. Né? R4 é o risco de se haver perdas de valores econômicas ou econômicos. Né? R4, dificilmente ele vai ser zero. Né? Na verdade, eu não consegui e não vislumbro aqui uma condição e nunca me deparei, né, ao longo de todos esses anos de trabalho, me deparei com uma realidade onde eu vou ter R4 igual a zero, ok? Eu posso ter casos de R4 ser praticamente desprezível, assim, mas não é zero. Né? É extremamente baixo, mas eu nunca encontrei um R4 igual a zero. Né? Eu até coloquei no slide como dificilmente será zero, ao invés de nunca será zero, né? Porque achei o nunca muito pesado, mas eu nunca me deparei com uma realidade onde eu considere o R4 igual a zero. Ou seja, R4, tipicamente, ele se aplicaria a todo ou qualquer caso. Okay? Ou seja, a descarga atmosférica ela é capaz de causar
um dano econômico numa estrutura que ela atinge. Seja lá um descascar, né, de uma pintura, de uma estrutura, e esse descascar, né, seria uma perda, né? O proprietário dessa estrutura teria que ali recompor essa pintura ali, né, por questões estéticas, por questões de oxidação, né? Mas ele teria um custo ali pequeno que fosse de reparar que seja essa pintura danificada pela descarga atmosférica. Okay? Mas o R4, diferente de R1, R2 e R3, o R4 vai ter um caráter opcional, né? R1, R2, R3, o controle de R1, R2, R3, ou deixar R1, R2, R3 abaixo dos limites estabelecidos como toleráveis pela 5419, são obrigatórios. Tá? Já no caso do R4, controlar o risco R4 é uma opção do proprietário, do cliente. Tá? A norma ela não é o caráter obrigatório para o controle e o tratamento do R4. Então, apesar do R4 não ser a gente não ter um contexto onde a gente possa considerá-lo como zero, ele tem esse caráter optativo, opcional, a sua adoção, né? Que pode deixar aí essa condição mais tranquila, mais leve. Né? Por exemplo, né? Um prédio residencial típico, que vai ser o nosso próximo curso avançado, né? Onde eu vou... o primeiro passo do curso vai ser o gerenciamento de risco específico para prédios residenciais. Né? Então, no curso de prédio residencial, eu vou fazer o passo a passo do gerenciamento de risco para o prédio. Já no curso exclusivo de gerenciamento de risco, eu vou fazer o gerenciamento de risco de várias situações, de vários casos. Principalmente aqueles casos mais emblemáticos, mais difíceis, mais complexos, né? Por exemplo, fazer o gerenciamento de risco de uma área classificada, de uma área explosiva, né? O principal desafio de gerenciamento de risco é quando a gente tem que tratar aí áreas explosivas, áreas classificadas, né? Essas áreas exigem um nível de cuidado, de detalhamento, de especialidade maior. Tá? Então, no curso específico de gerenciamento de risco, eu vou tratar vários casos. No curso avançado de proteção de prédio residencial e comercial, eu vou fazer o gerenciamento de risco também, um passo a passo, mas específico para essa realidade, para esse contexto. Tá? Então, lá no curso, né, a gente vai ver que a gente vai adotar o R1, porque no prédio residencial não é viável considerar a ausência de pessoas. Né? Então, naturalmente, eu vou ter a presença de pessoas ali, né? Geralmente em um prédio residencial, principalmente, né? Numa residência, pode ser que em determinados momentos não tem ninguém, mas não tem alguém. Mas um prédio residencial é muito difícil não encontrar uma pessoa em algum momento ao longo do ano nessa estrutura desse prédio. Né? Bom, mas o R2, né, o risco de se ter perda de serviço essencial num prédio residencial vai ser igual a zero, ou não se aplica. Por quê? No prédio residencial, eu não tenho equipamentos ali dentro que vai prestar esse serviço público essencial para a comunidade, né, para o bairro, né, para uma cidade. Então, o R2 ou não se aplica ou seria igual a zero. Né? Tipicamente, também, num prédio residencial, eu não tenho patrimônio cultural. Né? Normalmente, o prédio residencial ele não é tombado pelo patrimônio histórico-cultural também. Então, nesse caso, R3 não se aplicaria ou seria também igual a zero. Né? Bom,
claro, nós temos prédios residenciais aí, Brasil afora, tombados pelo patrimônio cultural. Aí, para esses prédios, né, aí o R3 não seria igual a zero, nós teríamos que calcular, dimensionar e tratar, né, o R3 para estas estruturas, para esses prédios. Okay? O R4 num prédio residencial ele vai existir, necessariamente ele é maior do que zero, mas a opção de tratar R4, calcular R4, né, fica a cargo lá do condomínio, né, de avaliar que é pertinente para eles, convém, né, e eles teriam que abordar. Né? Então, no prédio residencial, obrigatoriamente eu teria que cuidar do R1. Okay? R2, R3 eu não vou tratar, ou eu posso considerar igual a zero, e R4 seria opcional, e assim, se assim for o desejo do condomínio, né, a gente abordaria, a gente trataria, calcularia, iria fazer esse dimensionamento. Bom, mas além dessas 4 situações, onde eu tenho R1, R2, R3, R4 igual a zero, eu tenho outras situações que também são interessantes na composição dos riscos, que pode nos auxiliar na simplificação do cálculo do dimensionamento do risco de se ter algum tipo de perda, né? Aquelas perdas que nós vimos relacionadas aos riscos R1, R2, R3 e R4. Né? Bom, então a 5419, ela estabelece 4 fontes de dano, né? Aí eu tenho S1, S2 e S3 e S4, né? Que são as 4 fontes de dano, ou seja, são pontos onde, se a descarga atmosférica atingir, ela é capaz de causar algum tipo de dano, tá? À estrutura e ou ao seu conteúdo. Okay? S1 é a descarga direta da estrutura, S3 é a descarga direta na linha metálica que chega na estrutura, S2 é a descarga próxima à estrutura, S4 é a descarga próxima à linha que entra na estrutura. E aí, o que a norma fez? Ela decompôs os riscos R1, R2, R3 e R4 em o que eu chamo de sub-riscos, que seriam RA, RB, RC, RU, RV e RW, RM e RZ. Ok? Então, R1, R2, R3 e R4 será ou serão a composição destes que eu chamei de sub-riscos, que no curso nós vamos detalhar cada um deles na característica específica de cada um deles. Né? Então, lá a gente vai ver que RA é o risco de ter choque de tensão de passo e toque, RB de incêndio, RC, bem como RM e RZ são dano nos equipamentos, né? RU também é choque e RV é incêndio. Né? Por exemplo, eu separei aqui para vocês uma composição do risco num caso de um prédio residencial típico. Né? Um prédio residencial típico, nós vimos que R2 e R3 não se aplicam, né, que eu já achei ali, já cortei, né, ou seriam igual a zero. Então, eu teria R1 e R4 se o condomínio assim desejar. R1, por exemplo, vai ser a soma de RA mais RB mais RU e mais RV. Né? Então, para que eu tenha R1 baixo ou menor do que 10 a menos 5, como a norma estabelece, como um valor, um limite tolerável, esta soma tem que dar menor do que 10 a menos 5. Okay? Então, para eu conseguir
controlar R1 ou deixar R1 abaixo do nível tolerável, essa soma tem que estar abaixo do nível tolerável. Então, eu tenho que avaliar cada um desses R's e controlar cada um desses. Então, o que eu vou apresentar para vocês agora? A norma também vai nos dar alguns parâmetros, algumas diretrizes, que vai definir que, em certas situações, alguns desses R's também são ou podem ser iguais a zero. É isso que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, o RA, que é o risco de se ter choque por tensão de passo e toque. A norma vai estabelecer, né, 3 situações onde eu posso desprezar o RA. Ou seja, o RA seria igual a zero. Quais são essas 3 situações? Eu copiei o texto da 5419 aqui para mostrar para vocês. Então, a condição A seria quando a probabilidade da aproximação de pessoas, com a duração da presença delas fora da estrutura e próximo aos condutores de descida, for muito baixa. Né? Então, quando eu tenho essa probabilidade de aproximação de pessoas muito baixa, né? Isso próxima à estrutura e dos condutores de descida, eu não vou precisar me preocupar com RA, ou seja, o meu RA vai ser igual a zero. Segunda condição, quando o subsistema de descidas for composto por pelo menos 10 condutores de descidas naturais, que é quando eu uso elementos de aço das estruturas, né? Tipicamente as armaduras de aço de estruturas em concreto armado, né? Ou aquelas estruturas compostas por pilares metálicos. Né? Então, quando eu tenho esta condição, o RA também vai ser igual a zero. Eu não vou ter que me preocupar tratar o risco de choque por tensão de passo e toque. Okay? E a última condição é quando a resistividade da camada superficial do solo, né, isso até 3 metros dos condutores de descida, né, for maior ou igual a 100.000 ohm vezes metro. Né? Então, se eu tenho a resistividade da camada superficial do solo até 3 metros dos meus condutores de descida, eu também tenho a questão do RA controlado, ou seja, o RA naquela soma vai ser igual a zero, né? A chance de eu ter um R1 baixo aumenta nessa condição de RA igual a zero. Okay? Já para RP, eu vou conseguir RB, que é o risco de haver incêndio na estrutura, quando eu estiver tratando de uma zona imediatamente do lado de fora da estrutura. Então, a gente vai ver no curso de gerenciamento de risco que é boa prática considerar uma zona imediatamente do lado de fora da estrutura, né? Que seria essa zona aqui que é coberta pela proteção da própria estrutura. Né? É o que esse desenho aqui está chamando de LPZ 0B, ok? Lá no curso de gerenciamento de risco, nós vamos detalhar o que seria essa LPZ, né? E principalmente a LPZ 0A e 0B. E 0B seria local fora da estrutura, coberta pelo meu SPDA, que eu vou considerar no meu gerenciamento de risco. Então, quando eu estou tratando da zona imediatamente ao redor da minha estrutura, o meu RP, tipicamente, ele é igual a zero. Por quê? O RB ele vai tratar do risco de incêndio na zona.
Ora, do lado de fora, imediatamente do lado de fora das estruturas, normalmente eu não encontro elementos, estruturas ali com carga de incêndio, né? Às vezes eu nem encontro estruturas, elementos, né? Equipamentos, materiais, móveis, né? Normalmente essas áreas são livres, né? Então, se não tem o que inflamar, né? Não tem o que pegar fogo, né? E eu ter um incêndio por conta disso. Então, nesse contexto, nessa situação, eu teria o RB também igual a zero. A última condição é para RU, RV e RW. Quando eu vou ter RU, RV e RW? RU, RV e RW, se a gente voltar aqui nesse slide, a gente vai poder observar que RU, RV e RW estão associados a S3, que é a descarga direta na linha. Okay? E no caso de não existir a linha, não tenho onde a descarga atingir, não havendo a descarga, eu não tenho os riscos. Okay? Então, a última condição, onde RU, RV, RW é igual a zero, é quando eu não tenho linhas metálicas chegando na minha estrutura. Né? Quando que eu consigo isso? Quando eu tenho, por exemplo, né, eu coloquei essa dinamite aqui para me lembrar de falar com você sobre o paiol de explosivos. Okay? Então, um paiol de explosivo, por questões outras, né, eles não são munidos de linhas metálicas que chegam. Então, eles não têm uma linha de energia, né, ou de telecomunicações chegando em um paiol de explosivos. Então, num paiol, não havendo ali linhas metálicas chegando nele, eu não vou me preocupar com RU, RV e RW. Né? Uma outra condição também, né, que às vezes a gente encontra, é quando eu tenho uma estrutura, e hoje cada vez acontece mais, uma estrutura com um sistema de energia autônomo, né, que não depende da concessionária. Né? Então, não chego com uma linha metálica de energia, né? Não chego com outras linhas também, né? Ou seja, o sistema, a alimentação elétrica de energia, ela se dá através de geração fotovoltaica, né? E é armazenado por baterias ali. Né? Então, se eu não tenho linha metálica chegando, RU, RV, RW também seriam igual a zero. Né? E eu tenho também, no caso das linhas de telecomunicações, né, através de fibra ótica. E aí a fibra não é metálica. Para a linha de telecomunicações, e a gente vai ver no curso de gerenciamento de risco, eu tenho que calcular tanto para as linhas de energia quanto para as linhas de telecomunicações. No caso das linhas de telecomunicações serem feitas através de fibra ótica, né? Ou a comunicação ser feita através de rádio, né? De ondas, né? Eu não preciso considerar RU, RV e RW, né? Seriam igual a zero para estas linhas. Ok? Bom, o que eu reservei para vocês nesse webinar era isso, né? Mais uma vez, reforçando para vocês, na próxima semana, já no dia 7, nós vamos ter início ao curso avançado, né? Onde eu vou desenvolver, junto com vocês, a solução de uma proteção de um prédio residencial / comercial concreto, né? Então, eu peguei um caso real e vou dar o passo a passo, inclusive fazendo os desenhos, né? Inclusive criando ali o memorial descritivo, né? Vou fornecer também no final do curso
esse material que eu vou produzir durante o curso, tanto o DWG quanto os arquivos em doc dos memoriais, né? Os detalhes em CAD que eu vou utilizar, as legendas, os layers, né, que a gente vai trabalhar, né, a formatação que a gente vai trabalhar, será entregue para vocês no final desse curso. Então, o curso é durante toda a semana do dia 7, é um curso à noite, né, onde eu vou passar para vocês essa minha experiência que eu adquiri, esse know-how que eu adquiri ao longo de todos esses anos trabalhando exclusivamente com proteção contra descargas atmosféricas. E aí, o próximo curso, depois do dia 7/12, aí eu tenho que colocar a colinha aí no slide para eu falar a data, que eu não sei qual que é, nós teremos o curso de gerenciamento de risco avançado, onde nós vamos aplicar o conceito de gerenciamento de risco em vários casos, principalmente os casos mais críticos, severos e difíceis, né, de se processar. Okay? Então, é isso. Estamos aí, então, abertos a questões, perguntas, dúvidas, para que a gente possa suportar, responder, ajudar vocês aí também. Ok? Ok, Barbosa, obrigado. Pessoal, como vocês estão vendo, o assunto é muito extenso e muito profundo também, né? Então, quem quiser conhecer mais de gerenciamento do risco, inclusive, eu vejo muitos colegas que compram aplicativos e ficam apanhando do aplicativo, porque faltam, às vezes, os conceitos básicos. O que é aquela variável? Por que eu tenho que descer aquela variável? Então, está aí a oportunidade que muitos de vocês solicitaram de fazer um treinamento específico só sobre gerenciamento de risco. E aproveitando o que o Barbosa falou no início desse evento, a questão de manter pessoas em dias tempestades nas áreas abertas, fora da área aberta, é o jeito mais fácil de você proteger pessoas, que é retirar elas do perigo, né? Eu queria aproveitar a dica aqui. Eu uso um aplicativo que é gratuito, quem quiser pode baixar na Play Store, chama Lightning Alarm, ou seja, alarme de descargas atmosféricas. É totalmente gratuito, você só baixa ele e ele fica monitorando até 50 km de distância. Então, os raios que caírem num raio de 50 quilômetros em torno de onde você está, eles param um alarme sonoro que é exatamente um raio, ok? Então, por quê? Porque para pessoas físicas, esses sistemas de aviso de tempestades não são baratos, são caros. Empresas, tudo bem, isso é um bom investimento, né? Mas quem às vezes está lá, sei lá, passeando com a família, lá no meio do mato, no interior, e de repente aparece uma tempestade, o cara nem percebe, ele vai receber um aviso no celular, avisando que a tempestade está se aproximando. Ok, gente? Então, como vocês sabem, nós temos os nossos cursos plenos, que é o curso básico, né? Inclusive, está acontecendo essa semana e na semana que vem, um desses cursos. Com o Barbosa, nós estamos fazendo os cursos avançados, que pegam área predial, área industrial, gerenciamento de risco, e logo, logo virão outros assuntos correlatos, na continuidade. E também estamos pensando, mas ainda é surpresa, em cursos intermediários, com outros assuntos também interessantes, não só para projetistas, mas também para instaladores, orçamentistas. São ideias que nós estamos desenvolvendo. Eu não vou falar aqui agora para deixar vocês no suspense, ok? Então, gente, agora nós vamos abrir para perguntas e quem quiser pode se manifestar aí através do chat.